Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando o 52º episódio do Ciência Deriva Podcast. E vocês não sabem, vocês sabem, mas não sabem do bastidor aqui, nós estamos realmente lutando incessantemente contra a entropia. Lutando muito. E para fazer isso, a gente precisa tentar. E tentar, e tentar, e tentar. Lembrando sempre que um dos grandes conjugadores do verbo tentar na nossa vida, com certeza é o sonho, a esperança e a sempre imperial fé, que nos faz mais do que tentarmos no início da vida ou no final, quando a entropia vai ganhar, mas realmente, como diria Raul Seixas, no meio, em que a vida realmente é tocada e o que a gente tenta manter e se manter vivo e bem, tanto na nossa vida biológica quanto na vida que a gente tem fora da parte biológica, como no Ciência Deriva Podcast, para uma gravação de forma novata. Mas enfim, Guilherme, boa noite. Como você está? O que a sua alma tenta fazer para mover a sua vida? Você já está de saco cheio de tentar configurar o seu Discord? Enfim, como você está? Me ouvindo bem ou não? Bem, Cadu. Eu tô escutando bem até. Tá sendo um teste de audição pra mim, tudo mais. Porque aqui a concentração está grande pra escutar todos vocês, mas só que está indo tudo bem. Eu acho que até a minha profissional, eu esqueci o profissional que mexe com audição, ela deve estar feliz comigo agora, que tá me fazendo forçar a escutar melhor agora. E pra você, Nick, como que tá as coisas? Como que tá essa luta que a gente tava fazendo aí até agora? Boa noite, gente, tudo bem? Olha, eu vou ser sincera, tecnologia, computador, não é muito meu forte. Eu queria muito que fosse, né? Porque eu acho que é uma profissão tanto do presente quanto do futuro. Mas, caraca, que coisa complicada. Eu queria muito entender melhor sobre. Porque realmente a gente estava aqui lutando para tentar sincronizar áudios e vídeos, enfim. Mas agora eu acho que tá tudo certo. Eu tô ouvindo todo mundo muito bem. Espero que estejam me ouvindo bem também. E é isso, boa noite, vamos, que ainda o papo é longo pela frente. Sim, muito obrigado. Hum. E hoje a gente tem um convidado é, brasileiro, mas que não está no Brasil, o Ariel Góes, que o Gui vai fazer a pergunta do Globo Repórter. Primeiro, eu só quero agradecer a presença dele. Quem estiver vendo o podcast, nós estamos aqui à noite, são 9h20, 8h25, no horário de Brasília. Eu não sei que horas que são exatamente lá em Ohio, onde ele está, mas ainda está de dia. Ariel, muito obrigado, viu? E boa noite. Ou bom dia, ou boa tarde, né? Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, participar disso com vocês. E, na verdade, é 1 hora menos. A gente está às 7 horas da noite aqui. Então, mas demora para escurecer agora no verão aqui nos States. Mas é isso. Tá tudo certo. Bem, Ariel, eu vou dar início às perguntas do Globo Repórter, e uma delas era essa do horário. Aí, Aham. que horas são aí? Você meio que já respondeu. Então, não sei se você já escutou o nosso podcast antes e tudo mais. A nossa pergunta do Globo Repórter é exatamente para soltar melhor a nossa conversa e tudo, Sim. para decorrer da entrevista. E antes de puxar as perguntas do Globo Repórter, eu já vou avisando para vocês que estão começando a escutar essa entrevista já para compartilharem, curtirem, ajudarem a gente em todas as coisas do algoritmo para a gente poder crescer cada vez mais e estar divulgando mais e mais pessoas assim como a Ariel no nosso podcast. Então, Ariel, Mandou bem, começando Guilherme. as perguntas Globo Repórter. Ariel, desculpa o seu sobrenome que eu não estou conseguindo prever. Camelo Góes. Isso. Mas pode só Ariel chamar de Ariel, Camelo. não se preocupe. Bem, do que você vem se alimentando? Que horas são aí? Você já respondeu, então não precisa responder novamente. Qual o seu fungo preferido? Quais formigas vêm te mordendo? Olha,
Aqui a gente tem que tomar cuidado com a alimentação, porque realmente, se eu me permitir, eu vou querer comer fast food todo dia. É muito barato, é muito acessível. Então, eu tentei já mudar meu hábito. Já no Brasil eu tentava me alimentar bem, e aqui eu falei, não, vamos manter o padrão que eu mantinha lá. Então, continuo comendo, faço meu arroz, tenho minha panela de pressão, cozinho feijão, faço ali um purê de batata, faço minha carne de panela, então é aquilo, sabe? E é óbvio, a comida básica, né, do brasileiro tá sempre ali no nosso prato do dia, um arroz, um feijão e um ovo também, sempre, o que é mais prático, né, quando eu não tô com muito tempo. Mas então tento me alimentar bem, às vezes eu vou para fora como fast food, porque ninguém é de ferro. Ser ser E humano, filho de Deus, né? exato, exato. Tem dia que não dá. A gente fala, não, esquece. Você pode ter o arroz e o feijão ali, mas fala, não, vou de uma pizza. É super barato em dólar, então a gente só vai. E, e sobre formigas que vêm me mordendo. Bom, eu não tive nenhuma picada de formiga por enquanto aqui, ainda bem. Mas eu tive recentemente no Panamá, fazendo uma coleta de campo. E aí, lá sim, lá a gente tinha que ficar com os olhos bem abertos para tudo ao nosso redor, inclusive serpentes, tem bastante lá, né? Mas não, de formiga eu não tive nada, provavelmente eu tive de borrachudo. Primeira vez que eu tomei picada de borrachudo não foi legal. Não foi De legal. borrachudo tem bastante no Brasil, não tem? É aquele Aí, pequenininho, bem que a gente tem, vai nas praias aí do Sudeste e tudo. Nossa, Ilhabela tem demais. Nossa! Não, esses daí e varejeira, música varejeira também, Ave Maria. Também é outra que enche o saco de todo mundo que vai assim pra campo, pra mata. Esses bichos é o que mais enche. sim. É triste. O Panamá é assim, você foi, é uma floresta tropical, é uma floresta parecida com a nossa aqui. Qual cidade você foi, assim, e mais ou menos, você foi para o interior, enfim? Isso, então, no Panamá, a gente tem ali a zona do equatorial, então a gente tem florestas equatoriais lá, então é bem parecida com a floresta, eu diria a floresta atlântica, que a gente tem no Brasil. Tem bastante diversidade de fauna e flora, e extremamente quente, úmida e quente. Eu não sei se é Úmido. equivalente à da Amazônia, porque eu nunca estive lá, mas é muito quente. E eu estive lá em Gamboa, que é como se fosse um vilarejo, né? Que fica do lado do Canal do Panamá. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Ah, Aquele Sim. parte de transporte marítimo. Então é bem colado. Na verdade, Gamboa é uma pequena um vilarejo que ele foi fundado na época que o Canal de Panamá estava sendo feito. E aí, posteriormente, tem muitas pessoas que trabalham lá hoje que ainda moram por ali, nessa pequena vila, mas a gente tem muitos pesquisadores, porque lá tem um dos institutos do Smithsonian. Não sei se vocês também já ouviram falar do Smithsonian, não. ele é bastante famoso nos Estados Unidos. A gente tem vários espalhados. Eu não sei se é pelo mundo, lá pelo Oriente também tem. Eu acredito que não. Então é bastante aqui. A gente tem institutos nos Estados Unidos. Eu sei que tem no Panamá. Então é um instituto de pesquisa dedicado exatamente a pesquisas envolvendo mudanças climáticas, biodiversidade. E a gente tem um instituto lá e foi com isso que eu pude ir para o Panamá para fazer minhas coletas. Legal. Ah, que massa, cara. Legal, bem legal. Só para começar do início, cara, e a gente não atropelar, eu tô olhando, tô ouvindo você falar, tanto quando a gente conversou também no WhatsApp, né, para acertar a entrevista. Você se formou em Rio Claro, na Unesp de Rio Claro, né? Mas você Isso. não tem o sotaque do Rio Clarense clássico. Você é de lá ou É, não? não, eu sou de Americana, que é uns Ah, do 40, lado. 35 quilômetros. Isso é do lado, mas eu sei que tem bastante pessoa de Rio Claro que puxa muito R, né? E os piracicabanos, né, de Piracicaba, que também é do lado de Rio Claro. Mas eu não tenho, eu tenho muito sotaque, eu acho que não, né? Sim, Nossa, sim. tem Não, como não tem, colocar assim, fora esse porque assim, sotaque. lá você não tem um porta. Não sei se você fala Não. door, open the door.
Não, não, não. Eu conheço pessoas que falam assim, e é muito característico, né? Mas não, eu não faço isso. Sim, muito bom. Quando o Cadu mandou, né, o seu currículo, o Lattes e tal, que a gente foi pesquisar sobre você, eu até comentei com o pessoal de onde eu trabalho, que eu trabalho no Instituto Biológico de São Paulo. E, e eu falei, a gente vai entrevistar um, um pesquisador que é da Unesp, de Rio Claro, trabalha com formigas. Aí o pessoal do meu trabalho falou assim: que interessante, ele deve conhecer algumas pessoas que passaram por aqui. Aí até falaram pra perguntar se você conhece a Amanda, a Alessandra, se eu não me engano, porque, pelo que eu entendi, é ou era da Unesp, de Rio Claro, trabalhava também nessa mesma linha de pesquisa e passou um tempo lá no biológico, no nosso laboratório, que é o de biologia molecular. E aí eu falei, nossa, olha só como o mundo é pequeno. Ele tá em Ohio, mas a gente consegue ver aí que tem alguma ligação, né? Sim, Mas, se mas for a Nick, Amanda que eu estou pensando, ela era lá de Rio Claro, trabalhava com formiga. Eu não lembro o sobrenome dela, mas eu conheço uma Amanda de lá. Espero que seja ela. Eu também não sei, porque foi antes de eu estar lá no laboratório, mas acho Uhum. que deve ser, sim. ela mexia com formiga também? Você mexe com vírus, né, no seu laboratório? Na verdade é laboratório de biologia molecular. O meu grupo é com Ah, vírus. Só que a gente tem o grupo de fungo, o grupo de bactéria, e aí o pessoal que trabalha com controle biológico, né, trabalha muito com fungo. Então, eu tenho até hum, uma amiga que está trabalhando também com cortadeiras lá do laboratório. sim. Sim. Uhum. Ariel, vem cá, deixa eu perguntar. Se você alguém tivesse, se você estivesse andando na rua e o cara te para, pergunta, alguém te parasse, assim, você mexe com fungo ou mexe com formiga? Você ia dizer o quê? Aí ele fala, não vale dizer os dois. Eita, aí é difícil. Ih, deu ruim, né? Deu ruim, deu ruim porque eu sei que tem muitas pessoas, mirmecólogos, que é o profissional, né, que estuda formigas. Eu sei que muitos deles estudam essas formigas, que a gente chama de vida livre, né? Então, são formigas que têm suas colônias, como a gente sabe, a gente aprende e a gente vê. Só que as formigas que eu trabalho, elas são formigas diferentes, pois elas cultivam fungos. Então, as famosas formigas cultivadoras de fungos, e uma delas que todo mundo vê bastante são as formigas cortadeiras de folhas, como a saúva, né, a saúva limão. Então, que vocês veem aí, elas carregando umas folhinhas. Elas carregam essas folhas exatamente para a nutrição desse fungo que elas usam ali majoritariamente para o seu alimento da prole. Então, é difícil para mim dizer, poxa, formiga ou fungo? Eu diria que é os dois, não tem como. E como é o mutualismo, realmente não tem como, né? O mutualismo, se você remove um deles, o outro majoritariamente acaba morrendo, né? Ou ele deixa de existir. Então, não tem como. Nesse caso, desculpa, se eu digo os dois, É eu os dois. Vou preciso. murar, né? No Não, caso. eu não sei quantas pessoas já sabem disso, mas quando a minha amiga, justamente, que trabalha com cortadeiras, falou assim: não sei que conversa a gente estava tendo. Ela falou: sei lá o quê, que a formiga não come a folha, né? Eu fiquei assim: é o quê? Como assim que a Eu formiga fiquei de cara tá lá também. carregando a folhinha pro formigueiro e ela não tá comendo a folha? Gente, que mundo que eu vivi, que biologia que eu fiz pra não saber disso. E aí eu fiquei chocada. Meu Deus do céu, nunca tinha passado pela minha cabeça isso. E eu acho que muita gente pode não saber também, né? Tem muita gente Exato. que não pode saber mesmo. Exato. Eu, Agora, eu também não vou dizer que eu sempre soube dessa informação. Acho que a primeira vez que eu soube disso foi 2 anos antes de eu entrar na própria Unesp para fazer a graduação. E aí, quando eu vi isso, foi, eu acho que numa visita à Unicamp, no instituto deles de biologia. Eu falei, nossa, o que que é esse negócio, né? Eu tinha um aquário enorme, eu olhei aquilo, vi as formigas, né? Já reconheci elas. Aí eles falaram, é o fungo, elas cultivam esse fungo. E eu fiquei embasbacado, falei, como é? E era um aquário enorme, e você vê, né? Sei lá quantos litros de fungo que tinha ali.
É fascinante, realmente. E muitas pessoas não sabem, elas, né, é normal. Eu Na fiquei real, eu ensinei chocada. minhas filhas até agora que aquela, quando tava carregando formiguinha, era para eles. Carregando a folhinha era para eles comerem. Eu fui descobrir estudando o seu currículo. Na real, Ah, foi legal. assim. Olha eu ensinando as coisas erradas, tá vendo? É. Gui, você ia falar, cara, a gente passou você? Nada, eu ia perguntar assim, quais os fungos, né? No caso que são esses que as formigas cultivam. Porque eu caí agora nessa área meio de paraquedas agora, Ariel. Nessa Ah, ok. questão de fungos. Que eu tô trabalhando agora também numa coleção, só que com basídio miceto, no caso. Ah, São ok. esses que as formigas elas também usam? São fungos comestíveis? Isso, exatamente. São basidiomicetos que elas cultivam. A gente chama essas formigas, né? Elas são chamadas formigas Attini. E ao longo desse grupo de formigas Attini, tem várias espécies. Você tem um grupo que evoluiu inicialmente e essas formigas, elas até hoje em dia, elas pegam fungos de vida livre, que são esses fungos cogumelos, né, basidiomicetos, que elas encontram na natureza, e elas cultivam eles. Então, acaba não tendo 100% de uma especialização. Então, a formiga não essas formigas que a gente chama de formigas basais, elas não vão cultivar necessariamente sempre aquele mesmo tipo, né? Agora, quando a gente vai nas formigas mais recentes, que elas apareceram mais recentes na questão evolutiva, né, da história evolutiva do grupo, aí essas sim, essas são as formigas que cultivam uma espécie específica, que é o Leucagaricus gongylophoros, e esse fungo com essas formigas, eles tiveram uma associação tão específica de mutualismo que o fungo hoje em dia ele não consegue mais viver fora do mutualismo, então você não vai encontrar esse fungo que não seja associado a essas formigas e, e esse fungo ele não consegue se reproduzir sexuadamente, certo? Então as formigas previnem isso. Por quê? Porque elas fazem a propagação desse fungo hoje em dia. Então, quando tem o acasalamento, as rainhas, futuras rainhas saem da colônia e fazem todo aquele voo nupcial, né, para acasalamento, elas colocam um pedacinho do fungo na boca delas, levantam o voo, acasalam com o macho morre, elas caem no chão, removem as asas e cavam o próprio buraco para fundar uma nova colônia. Então, esse fungo ele vem sendo transmitido clonalmente, né, a gente fala, há milhares de anos. Então, e é só essa espécie, né, Leucagaricus gongylophoros. Então ele Obviamente, meio pode que ter perdeu a capacidade de reprodução sexuada. Exatamente por conta isso, disso. isso. Tende-se, às vezes, em algumas condições específicas que a gente não sabe quais são, mas às vezes em laboratório a gente até vê o Leucagaricus produzindo o que seria um cogumelo, que é o cogumelo é a parte, né, o corpo de frutificação da própria reprodução sexuada. Mas as formigas vão lá e capam ele. Então, Ah, remove aquilo, não deixam isso acontecer. É muito legal. Gente, nossa, eu fico impressionada o quanto formiga é interessante. Meu Deus do céu. sim, é Muito. Gente, muito Não, isso louco, velho. realmente é muito curioso. Pra É um chegar mundo, assim. no tipo de Eu evolução tava lá vendo. deles. Fala aqui, desculpa. Não, só pontuei assim que é muito interessante, né? Ela chegar num nível assim de, claro, milhares e milhares de anos para chegar nesse ponto, né? Mas só que chegar nesse ponto, para elas não deixar o corpo de frutificação do fungo crescer, para elas terem controle dele, então isso é algo de outro mundo da loucura. minha cabeça. Sim. Isso me lembra um pesquisador, um pesquisador desse que estuda essas formigas, né? E tem vários artigos publicados e tem um artigo dele que ele faz aquela famosa pergunta, não sei se vocês já pararam para pensar, né? Quem que domesticou quem? O gato que a gente tem em casa, ele que domestica a gente, ou será que a gente que domesticou ele, né? E esse pesquisador ele fez a mesma pergunta para esse grupo de formigas. Então ele pergunta, né? Será que a formiga domestica o fungo ao longo dessa história evolutiva? Ou será que foi o fungo que domesticou a formiga?
Será que foi o fungo que, de alguma forma, pelos próprios benefícios dele, ele fez com que as formigas passassem a escolher ele ali na natureza especificamente para fazer essa propagação clonal, manter a parte nutricional dele existente por gerações e gerações? Então ele propõe essas duas hipóteses, e é muito interessante. Até hoje a É gente um não tem mistério de resposta ainda. traquinas, né? O mistério de traquinas, Isso, né? É muito doido. E é difícil, porque hoje, o retrato de hoje é um mutualismo, então os dois dependem um do outro. Tem que olhar lá para trás para ver quem começou, né? A pesquisa exatamente, está O ovo nesse ou a ponto, galinha, né? né? exatamente. Sim, É muito sim, interessante. é muito bom mesmo. Cara, você está no doutorado, né? Antes de a gente chegar Isso. viajar para os Estados Unidos, eu vou te perguntar. Eu vi que seu mestrado também foi com insetos sociais e relações com fungo, né? Você tem seus artigos também. A sua IC, eu acho que também. Agora eu não me lembro. Isso. Você. Pode falar. Não, tá. Só para terminar a pergunta, aí você já embala e já vai. Você. Então, assim, eu queria. Você realmente é uma pessoa que já queria na iniciação ou no começo? Pergunta que eu sempre faço. Trabalhar com isso, com formigas, então desde molequinho você já gostava de formiga, já assistia Homem-Formiga na televisão. Ou não, isso aí foi uma circunstância, porque a Unesp, onde você estudou, tem um centro forte chamado SEIS, né? Que Isso. trabalha com insetos. Não sei se são insetos, eu não sei. Eu sei que chama SEI, trabalha com os invertebrados, insetos sociais e tal, e é um centro muito forte. Inclusive, a professora Santina me deu aula, ela sempre. Não sei se você chegou a conhecer Maria Santina, não? Ela é Não, da não. UMC, não. Mas enfim, é um centro muito forte. E aí eu não sei se você. Enfim, você já gostava dessa área? Como foi essa história? Não, de forma alguma. Eu caí de paraquedas, não esperava de forma alguma. Eu sempre fui apaixonado por biologia, por dinossauros. Eu queria ser paleontólogo. Acho que tem várias pessoas, né, que seguem a biologia por Sim. paleontologia. E eu acho que eu não me arrependo de ter tido essa paixão quando eu era jovem ou quando eu estava ali terminando o ensino médio. Eu tive pessoas muito importantes que me incentivaram, né, a ir para o ensino superior, porque era aquilo. Eu sou um garoto. Eu tenho outras duas irmãs, mas na minha família eu sou o primeiro que tem o ensino superior, né? Eu fui o primeiro Ah, da família a ver esse mundo. Meu pai e minha mãe, trabalhadores, não chegaram a ter esse acesso à educação superior. Então, para a gente foi tudo uma novidade, para mim também. E aí essas pessoas me guiaram e falaram: olha, você quer ser paleontólogo? Vai lá, faz biologia. É um dos caminhos. Você poderia fazer geologia. Eu sempre amei geologia também, geografia. Mas biologia foi algo que, para mim, foi mais interessante. E aí, quando eu entrei na Unesp, naquela época, eu já estava um pouco desanimado com a paleontologia. Eu não sei, né? Acabou sumindo ali um pouco o interesse. E aí, eu queria fazer biologia para ser professor mesmo. Então, licenciatura, mas na Unesp de Rio Claro tinha a opção de bacharel, então eu acabei entrando para as duas, bacharel e licenciatura. E eu acabei ganhando, eu nem sabia disso. A Unesp, ela tem uma coisa muito legal pela VUNESP, que é a fundação, né, VUNESP, que eles dão, eu não sei se eles fazem isso ainda, mas é uma forma de incentivo a jovens que estudaram a vida inteira em escola pública e tiveram boas notas. Eles acabam cedendo, dependendo da sua classificação no vestibular, eles te dão uma bolsa de 4 anos. Pelo menos foi o que eu acabei ganhando, né? Eu fui nomeado para essa bolsa de 4 anos, e aí eu ganhava um valor, uma bolsa ali por mês, durante 4 anos, e eu tinha que estar envolvido ou num projeto de extensão ou em alguma pesquisa. E eu consegui isso, eu nem sabia. Eu recebi o e-mail um dia, eu estava, de acho que no meu repente. segundo, de repente, segundo mês da graduação. E, infelizmente, duro, né, assim, em questões iniciais, questão financeira. Na época, minha família não estava muito bem de dinheiro, mas aquilo dali foi, assim, caiu do céu, sabe? Uma Deixa eu te ajuda perguntar muito rapidinho. boa. Você ia e Sim, voltava. Você falou que a Americana é 40 minutos, né? Pertinho mesmo, para quem conhece a região. isso. Você ia e voltava todo dia? Ou você foi morar em República?
Não, foi em República, foi em República. Não, assim, no começo eu voltava todo final de semana, meu pai ia lá me buscar porque eu não aguentava, né? Não nego que eu chorei de saudade da família, isso daí é verdade, senti falta deles, mas depois reduziu a frequência que eu ia para casa. E aí eu consegui isso, só que, novamente, era menino novo, totalmente ingênuo, não fazia ideia de nada. E aí eles falaram: olha, você tem um prazo de 2 semanas, você precisa dar essa resposta pra gente, com um projeto de pesquisa escrito, ou pelo menos uma ideia, né? E aí você vai receber a bolsa. E eu fiquei, quê? Eu não faço a Onde, mínima né? ideia. Aonde? Que é isso? Pesquisa? Tá, eu até então queria ser paleontólogo e tal, ser um cientista, mas eu não fazia ideia, nem tinha ideia de nada. E aí, uma professora lá da Unesp, ela me instruiu e falou: olha, tem alguns professores, você não tem nada que até então, nos primeiros semestres, você tenha interessado. E na época, eu sempre fui cheio de ideias. Na época, eu estava escrevendo um livro de ficção científica, que era até engraçado, né? Que hoje as pessoas podem imaginar que eu estava copiando The Last of Us, mas eu tinha essa ideia de. Era, É o era, cara que copiou você, não fala isso, é o Foi contrário. ele, exato, foram eles que copiaram. Mas é É? muito engraçado, porque quando eu tive a ideia, só depois que eu fui descobrir The Last of Us que tinha um jogo que tinha lançado em 2012, isso foi em 2015, eu nem tinha ideia. Mas eu tava escrevendo esse livro e aí eu fiquei apaixonado. Eu conheci The Last of Us, que é apaixonado por esses fungos, né, parasitas que controlam o comportamento da formiga. E aí eu tinha isso aqui atrás da minha cabeça, essa vozinha. Embora ainda ali meu foco estava conhecendo as coisas, estava pensando ainda né, em querer ser professor de escola, mas eu ainda gostava de fungo e estava escrevendo esse livro, tentando escrever. E aí ela falou: olha, tem um professor aqui na Unesp, professor André Rodrigues, e ele trabalha com fungos. E eu ouvi dizer que parece que ele trabalha com uns fungos patogênicos, uma coisa assim. Aí eu fiquei louco, né? Eu falei: nossa, perfeito. Aí eu entrei em contato com o professor André, ele nem estava no Brasil, ele estava acho que num congresso aqui nos Estados Unidos na época. Eu só mandei o e-mail para ele, me apresentei, falei que eu precisava dessa oportunidade. E aí ele falou: não, beleza, vamos. Eu tenho um projeto aqui, eu posso te apresentar, a gente pode submeter isso inicialmente, depois a gente pode mudar. Então, assim, ele me ajudou nessa parte, porque eu não sei se eles me dariam um prazo a mais, mas eu tinha um tempo muito curto para, assim, ir atrás de um Resolver as professor, coisas, né? entendeu? Isso, então você vê, assim, na época ali eu não tinha muitas opções, e aí foi o que foi, sabe? Eu gosto de fungo, eu acho que eu gosto de fungo. E aí foi nisso, beleza. Aí o professor André, ele me recebeu de braços abertos no laboratório dele e me ajudou, a gente submeteu o projeto a tempo, e aí foi aprovado e eu fiquei assim, por, por pelo menos 3 anos com essa bolsa, que me ajudou muito e me permitiu, sabe? E aí foi que eu acabei sendo introduzido a esse mundo das formigas, que ele estuda fungos, né, micro-organismos, associados a essas formigas cultivadoras. Então, foi a partir daí, então, que eu caí e encontrei esse mundo aí dessas formigas que cultivam fungos e tô até hoje. Vou fazer uma pergunta Nossa, rapidão, curta aí, se vocês quiserem, depois vocês entram. Desculpa aí cortar. É, você teve a competência de ir bem na escola e ter passado bem, sobretudo no vestibular, para ganhar bolsa. Mas dessa parte para frente, você se considera uma pessoa de sorte por ter achado um caminho com um livro? Depois, se quiser até contar essa história do livro, é melhor. Você acha que você deu sorte? Assim, eu não tô tirando competência, não. Só. Sim, sim, Você entendeu? entendi. Eu diria que foi, foi mais por incentivos, eu acho que sorte das pessoas que eu tive ao meu redor e de oportunidades como essa, né, da VUNESP. Porque senão, sinceramente, eu não sei o que teria acontecido, sabe? Eu não sei, provavelmente eu teria seguido, eventualmente, talvez teria encontrado ali, de alguma forma, esse caminho da ciência, mas essa introdução, né, que a VUNESP deu para eu entrar na ciência, me introduzir na ciência, eu acho isso muito legal, eu acho isso fascinante, porque me Muito. deu essa oportunidade, uma oportunidade que eu nem pensava, mas você ter essas pessoas nesse caminho, né, até as pessoas que me incentivaram a prestar o Enem, fazer o vestibular da Unesp,
Eu acho que a sorte foi ali, e também da minha família, de ter apoiado isso, entendeu? Ter tido essa oportunidade. Eu diria que foi bastante mais por esse lado. Sim, muito bom. Quer Não, falar, isso Gui? eu ia perguntar agora, mas em relação a como que surgiu, né, essa questão, mas você meio que respondeu que desde o início você já tinha uma ideia que eu gostava de fungos. Isso que acabou me pegando meio de surpresa, porque logo na graduação, pelo menos ao meu ver, todo mundo entra em biologia mais encantado em trabalhar com bicho. Assim, nunca é com fungos e tudo mais. O Aí fungo não é com o pop, tempo, né? Na assim, graduação, assim. você. Você não tem muita disciplina de fungo, entendeu? O tempo gasto com o fungo, não sei se vocês concordam, não é tão grande, né? Exato. Não é tão grande. É um tempo bem vaguinho que a gente tem na graduação para aprender sobre isso. Aí quando você cai realmente na área e começa. Pelo menos eu caí dessa maneira. Eu caí com preconceito. Falando, certeza que eu não vou gostar de nada aqui. Por Aí quê, eu cara? caí assim, na área e hoje eu vejo assim uma coisa totalmente diferente e tudo mais. Hoje eu vi um post muito interessante falando sobre isso, que o fungo ele dá um sentido diferente para a vida, no caso, porque ele nasce da morte, praticamente, assim, teoricamente, porque ele é um dos principais decompositores. Então, na hora que eu vi isso, eu falei, realmente dá um sentido muito, muito diferente, que mostra que a vida não é o final. Mas já estou entrando em meio poético, aí não é muito bem, Profundo, não. né? Tá É, filosofando. tô filosofando agora. Ariel, tipo, Cadu, você quer fazer mais alguma pergunta? Porque eu meio que Não, já vou pular para os Estados Unidos. vai, E aí, a gente pega aí. pula da IC direto para o doutorado, né? E eu queria saber como que foi, assim, no seu doutorado, a ideia de ir para fora, se você já pensava nisso antes, desde a IC, porque eu tava, antes da entrevista, né, o Cadu até comentou, porque eu tenho uma vontade também de fazer uma parte fora da minha pesquisa. Então, é desde sempre que você tem essa vontade, desde a IC, ou foi surgindo, ou do nada também surgiu uma oportunidade, você abraçou, como que foi pra você? E as etapas, né, pra você de fato ir? Aí, rapidinho, vou misturar aqui uma coisa de família. Você falava que ficava quase morrendo quando foi mudar para uma república. E agora não dá para pegar o pai, não dá para buscar, não, só se tiver muito dinheiro, No Não, final não, de não dá. semana, né? né? Não dá, não, né? Não dá nem pro pai mandar um dinheirinho ali pro final de semana, para complementar a É, renda. Não existe mais isso, levar uma nem marmitinha da pergunta. mãe, né? Uma Não, É outra comidinha não, coisa, né? congelada, para, né? Não dá. não. Infelizmente não. Essa parte é uma das partes que dói, assim, mas eu lidei, eu aprendi ao longo da graduação, depois eu tive o mestrado, que eu também estava lá em Rio Claro, e aí a gente sabe, né, aprender a pelo menos lidar com isso, Familiar, lidar né? com a distância. Isso. Ok, então, não, assim, eu sempre quis ir para fora, eu sempre quis viajar, sempre quis ter essa oportunidade. Eu falava isso pro professor André, que eu também fiz o mestrado com ele, né, no mesmo lab. E eu sempre falei para ele, nossa, professor, eu quero muito poder ir para algum país, fazer um período sanduíche, pelo menos era isso que eu pensava na Sim. capacidade, na oportunidade de fazer isso. E ele teve alunos que foram fazer período de sanduíche lá fora. Então era possível, sabe? Era passível. Mas. E a gente até planejou isso para o mestrado. Mas aí veio a pandemia e o meu projeto ele era extremamente fazível ali mesmo, no próprio SEIS. Então não tinha muitas justificativas. A gente até tinha alguns pensamentos de alguns grupos que poderiam receber eu lá, para a gente trabalhar em colaboração, mas como que a gente ia justificar isso para a FAPESP, né? A gente precisava de uma boa justificativa, e aí, infelizmente, não acabou acontecendo.
E não nego, isso me deixou um pouco triste porque eu acabei entrando no doutorado com essa promessa de que eu faria um período de sanduíche fora, mas não aconteceu. Então, quando eu estava finalizando quase ali no meu segundo ano o mestrado, me surgiu no Twitter, eu sigo algumas páginas de sociedades, né, que estudam insetos sociais, como a USSI, aqui da América do Norte, e eles divulgaram uma vaga que um laboratório aqui dos States estava abrindo para doutorado. E aí que foi a primeira coisa, se você quer fazer um doutorado fora, um mestrado fora, período de sanduíche, você precisa ter conexão, né? Se não é você, pelo menos ali o seu orientador, co-orientador, precisa ter essa conexão, precisa ter conhecimento de laboratórios e pesquisadores que podem estar te recebendo lá. E aí, em 2019, ainda na minha graduação, eu participei de um evento, de um congresso, olha aí a importância, né, dos congressos e simpósios. Eu conheci essa professora, que é a minha atual orientadora aqui, conheci a linha de pesquisa dela, ela deu uma mesa redonda, eu adorei a linha de pesquisa dela. E eu conversei com ela depois, cheguei lá, tentei, na época o meu inglês não era lá grandes coisas, mas eu cheguei para ela, tentei conversar com ela, apresentei e tal. E foi engraçado que o mundo é pequeno e ela trabalhou com o meu orientador, o André, quando ele estava lá na Universidade do Texas. Ela era, Nossa. sim, bem, muita coincidência. Ela falou, eu falei que eu era do professor André, e ela falou, o André Rodrigues, eu conheço ele, eu trabalhei com ele. E aí foi, nossa, que legal, né? E aí eu conversei com ela, a gente tinha até nessa época comentado, eu tinha umas ideias para fazer, e ela falou, nossa, tipo, o meu laboratório trabalha exatamente com isso. E aí ficou, sabe, ela me deu um cartãozinho da USU aqui, e eu fiquei com esse cartão, eu tenho ele até hoje, isso em 2019. Então, eu guardei isso comigo, ficou aqui novamente na minha cabeça essa sementinha, e ficou ali. Inclusive, quando eu comentei dessa ideia de fazer um período de sanduíche, era com ela. A gente tinha pensado nela como uma potencial pessoa para estar me recebendo no mestrado. Mas aí acabou que o que eu estava fazendo no mestrado não batia muito com a linha de pesquisa dela, né? Aí acabou não funcionando. Mas foi exatamente esse o anúncio que ela estava contratando ali, né? Aceitando alunos de doutorado para 2023. E na hora veio assim, né, aquela loucura. Eu falei, nossa, e agora? Será que eu conseguiria? Será que eu tenho a capacidade de fazer isso? E sim, eu sempre tive essa vontade, né, de ir para outro país, fazer esse período de sanduíche. E aí eu conversei com o meu orientador sobre isso, eu falei, ele também conhecia a minha orientadora atual, e ele falou, olha, eu acho que você tem total capacidade e potencial, sim, para fazer um doutorado fora. Só que para mim isso era uma coisa impossível, de certa forma, porque imagina, assim, um período sanduíche é mais fácil, porque são instituições conversando com instituições, né? Você tem sua orientadora ali como mediador, e você tem um projeto, e é um pouco mais fácil, né? Você sabe ali que, sei lá, a CNPq, a CAPES ou a FAPESP vão estar pagando isso para você ir para lá. Agora, quando se trata de você tentar aplicar diretamente na universidade do exterior, você já não tem mais uma instituição brasileira mediando isso. É você com a universidade no exterior e o seu potencial orientadora lá. Então, é diferente. E aí é onde morava meu medo, né, de, nossa, eu teria que fazer o processo seletivo deles. E aí já vem um monte de dúvidas. Será que tem que fazer prova? Será que eles são muito... A gente tem essa ideia, né, de, nossa, os americanos devem ser extremamente, assim, os tops, então eles vão querer só os tops lá, as pessoas que sabem muito, que tem um monte de artigo, que são extremamente excepcionais. Talvez tem preconceito com a galera aqui do hemisfério sul. Um monte de coisa passa, né? E o pior de tudo, que é você imaginar que se acontecer, você vai estar longe da sua família, você vai estar sozinho, e você vai estar, né, a sua conta e risco em outro país, não é perto, não é do lado, né, não é tipo ali alguns quilômetros,
Então, essa era as dúvidas que eu tinha, sabe? Mas, no fim, ele me incentivou, depois o professor André também me incentivou e falou, olha, eu conheço a professora, que eles trabalharam juntos, ela é muito boa, e eu acho que para você, para a parte acadêmica, é excepcional, né? É uma oportunidade muito bacana. É, é, é triste que não é todos que conseguem, né? Então, nessa parte, eu acho que dá para dizer que eu sou sortudo, tive sorte, né? Exatamente por onde eu estar, por onde eu acabei trilhando o meu caminho. Então, foi mais por esse lado, assim, de estar também, ter participado daquele evento, ter conversado com a professora, ter visto essa postagem. Então, é uma coisa assim, Sim. sabe aquela semente que você começa a ver ela finalmente brotando quando a oportunidade aparece? E você fala, Sim, e sim. aí? Deixa eu só tirar umas dúvidas, você estava comentando, outra coisa que eu até pensei em perguntar, que você falou que aplicou lá. Então, quando você aplicou Isso, lá, era para o processo seletivo, certo? exato. A bolsa saía automático? Ou você tem a sua bolsa é daí dos Estados Unidos, né? Isso, Como que foi isso. isso da grana? Então, aqui todas as universidades, a graduação, pós-graduação, cursos de especialização, é tudo pago, né? Então, não existe, assim, entre aspas, uma coisa de graça. Nada sai de graça aqui. Não vou Na dizer que no verdade, no Brasil mundo também não inteiro. saia. Não vou dizer É, que as nossas universidades públicas não saem de graça. Vem ali dos impostos do contribuinte, mas não é diretamente ali, sabe? Não cai ali um boleto para você pagar ali naquele mês, né? Você imagina como seria se fosse assim no Brasil. Então, a gente tem que dar valor a isso. Mas aqui não. Então, o que acontece você aplica, pelo menos isso acontece para pós-graduação. A graduação já aí é outros 500, mas para pós-graduação, a maioria dos programas é o seguinte: eles sabem que o valor que a instituição cobra é um valor ridículo, é um valor absurdo. Só para vocês terem uma ideia, isso varia de semestre, né? O verão, geralmente, porque é um período de 3 meses, ele é mais barato. Mas para esse período aqui que eu estou agora, esse semestre, custa em média US$ 23.000. o Tudo. semestre? O semestre. Isso. Exatamente. Dá 4 mil 23 dólares mais ou menos por mês, né? 6 vezes 4, 24. Isso. Dólares. Nossa. Nem pro americano, é difícil pro americano, né? Exato. Não, nem para o Putz. americano. Então, eles sabem que se eles não tiverem uma forma de, pelo menos, fazer com que o aluno não pague a mensalidade e ainda dê uma certa bolsa, um certo salário, é a única forma de você conseguir ter alunos fazendo pós-graduação, certo? E mesmo assim, não é todo mundo aqui que envereda para pós-graduação. Não é tão comum, em comparação no Brasil. Ah, é? Você Então, acha? eu acho, pelo menos assim, tudo que eu falar aqui, gente, eu deixo claro que a minha experiência aqui em Sim, Ohio, sim, claro, claro, claro. entendeu? Pode ser que em outros lugares as pessoas tiveram outras experiências ou tenham uma perspectiva diferente, mas aqui dos americanos que eu tenho amizade, a galera do meu laboratório, o que a gente nota é exatamente isso. Não é comum para eles. Uma boa parte dos americanos não vão enveredar para ir para pós-graduação. Eles vão querer, se eles vão fazer uma pós-graduação é porque eles querem ir ali para o lado da medicina, ir para um lado da faculdade de medicina, de dentista, né? Outros Rodolfo. vão para o lado da veterinária. E isso daí você consegue necessariamente fazendo uma pós-graduação, entende? É um Quanto pouco tempo faz diferente que do você tá? Brasil. Completou um ano. Um ano, acho que foi há 2 semanas atrás que eu tô aqui. Ah, parabéns. Obrigado. Sobrevivente. Sobrevivi um ano. É, é isso aí. Mas então esse custo mensal, ou que eles chamam de semestral, né? Eles chamam de tuition. Então, esse é o valor mensal que você precisa pagar, independente se você está na graduação ou na pós-graduação. E tem o stipend. O stipend seria a bolsa ou salário, entre aspas, que você recebe. Então, como que os departamentos fazem? O aluno aplica,
Se ele for aceito, eles têm um número de bolsas, ou seja, o departamento, o programa, ele já tem um número de bolsas, assim como os programas aí do Brasil, né? Tem um número de bolsas contado com valores que vão, uma bagatela de dinheiro vai para pagar a mensalidade para a universidade, Ah, e a outra parte vai ser dedicada para dar um salário para esse aluno conseguir viver, né? Conseguir se manter, porque majoritariamente ele está aqui como estudante e fazendo pesquisa. Então, né? Você precisa receber dinheiro, não tem como, né? Então é disso que vem. Então a tuition é mensalidade, stipend é o pagamento mensal. Só que aí que entra a diferença. Qual que é? No Brasil, enquanto na maioria das vezes você majoritariamente ganha uma bolsa, você vai estar ali focando na sua pesquisa, você vai ter aulas, você vai focar na sua pesquisa. Às vezes, dependendo, se você pega a CAPES ou CNPq, você tem que fazer, acho que é o PADES, né? Que você tem que dar pelo menos uma aula ou duas aulas para a graduação, que é uma forma, né, de você, se você consegue essa bolsa, você é obrigatório a dar pelo menos uma aula na pós-graduação. Acho que isso deve ser, assim, regra no Brasil como um todo. Mas aqui não. Aqui tem duas formas, três formas, na verdade. A primeira é, quando você passa no programa, o programa pode te indicar para uma fellowship. A fellowship seria como se fosse um financiamento da pós-graduação por um período de 1 ano ou no máximo 2 anos, ok? Então, isso significa o quê? Que a universidade, ela vai falar, olha, Ariel, você não precisa, ou o departamento não precisa pagar as suas mensalidades, a gente isenta você, e a gente ainda vai pagar essa stipend, a gente vai te dar uma bolsa mensal para você conseguir sobreviver. E aí você pera aí, consegue. desculpa. Só você disse que tinham dois tipos de bolsa, uma para pagar mensalidade e outra para você viver. Que você deu os nomes e eu já esqueci. Ah, tá. Anterior, certo? Tá, Certo? então seria assim, você tem o pagamento mensal, mensalidade, e você tem a bolsa, que eu falo bolsa, assim, entenda como o pagamento mensal, seu salário mensal para você Seu sobreviver. salário. E a parte que Isso, vai pagar a mensalidade, eu digo, ou então o custo do doutorado que você está fazendo, né? exatamente, exato. Sim. Aí, então, essas duas coisas precisa ter. Quem fornece isso é o departamento. Os departamentos têm esse dinheiro para os alunos que são recém-chegados e ao longo de todo os seus 4 anos, 5 anos aqui, eles precisam te fornecer isso. Então, quando você assina, né, que você aceita a vaga, o departamento tem essa responsabilidade de dizer assim para você, olha, beleza, a gente está aceitando você aqui, a gente vai estar todo mês, todos os anos, te pagando essa mensalidade para a universidade, você não precisa sair do seu bolso, e ainda assim a gente vai te dar um salário. A gente se compromete a isso. Porém, a gente precisa de algo de você. E aí é que entra. O que eles precisam da gente? Tem duas coisas. Ou você é um ajudante de professor, que a gente chama de teaching assistant, que seria mais ou menos o PADES que eu comentei, que é o quê? Você, todo semestre, é indicado para participar de uma disciplina da graduação com um professor designado, e você ajuda o professor nas aulas. Você ajuda o professor a dar nota para os alunos, você ajuda o professor talvez a preparar alguma aula prática, você ajuda os alunos com mentorias, ou seja, você em troca do departamento estar pagando para você, você fornece um serviço para eles. Então Seria o que são a gente 20 chama de horas. monitor aqui. Isso seria uma monitoria, exatamente, tá? Então eles designam, acho que são 20 horas semanais que você teria que se dedicar a isso, e as outras horas da sua semana aí é você fazendo sua pesquisa, pegando disciplina que você precisa fazer. Essa seria uma forma. A outra forma seria você ser um assistente de laboratório ou um assistente de pesquisa, que é o Research Assistance, que significa o quê? Que geralmente isso não é o departamentos que pagam, geralmente é o seu professor, orientador, ele vai ter uma grana ali, né, de financiamentos. Pensa como o seu orientador tem uma grana da CNPq ou da FAPESP, ao qual ele Uhum. consegue, por 6 meses, pagar a universidade, que são as mensalidades, e ainda te dá um salário. Então, o professor consegue fazer isso.
E nesse caso, o que você faz? Você foca só em pesquisa. Então, você só vai ficar no laboratório ali, você vai talvez orientar aluno para o seu professor, você vai talvez auxiliar outros colegas do laboratório com outras atividades. Ou seja, é pesquisa. Você não precisa se preocupar em dar aula ou ajudar como monitor. Você vai focar na sua pesquisa e ajudando também algumas pessoas aqui do seu grupo de pesquisa. Essas são as duas formas, né? E então é assim que você consegue viver. Então, o departamento ele paga a sua mensalidade para a universidade e ele ainda te dá um dinheiro para você passar o mês, se você sobreviver. Ou, como eu falei, da fellowship, às vezes você pode ser nomeado para você receber essa bolsa de estudo. E aí a própria universidade isenta você de pagar isso daí e eles ainda te dão um pagamento mensal. Sim. Eu tô até entrando aqui, ó, nos valores que a FAPESP, a gente está conversando, o Ariel ele veio da Unesp, então ele poderia, teve bolsa da FAPESP, que seria a bolsa mais que paga melhor no país, disparado. Isso, exato. Você, exato. não precisa falar quanto você ganha aí, não é a questão, mas por poder de compra, você pagando o aluguel, sobrando dinheiro para passear, você acha que você tem uma vida semelhante, igual, pior? Não precisa até falar valor. Você acha que é por poder de compra, entende o que eu quero dizer? Pô, no final dá para comprar Entendi. um tênis. O que você acha? Comparando Aí o eu preço aqui. de um doutorado, né? Você disse. Da FAPESP, exatamente. Tá. Então, eu acho assim, o poder de compra aqui é alto, sim, você vai conseguir comprar coisas que talvez no Brasil você não conseguiria, você teria que parcelar. Então, o poder de compra é bom. Por exemplo, você vai no mercado, eu sei que não façam a troca de câmbio na A mente de conversão vocês. direta, são Não dinheiros façam, não diferentes. façam. Então, mas só uma analogia que eu estou fazendo aqui. Então, quando eu estava fazendo meu mestrado, isso ali em 2022, 2021, eu ia para o mercado e as coisinhas que eu comprava para passar a semana, eu pagava em torno de 90 a 100 reais por semana. Aqui, eu compro muito mais do que eu comprava de diversidade de produtos ou quantidade para passar a semana e eu não pago 100, eu pago 60, 70 dólares no máximo, Entendi. entendeu? Então, é óbvio, não faz conversão. Se você fizer conversão, você vai falar, mas então você está pagando 300, 400 reais 300. numa compra. Não, então não faz, porque É aqui que é você dólar, gente. recebe em dólar. Por isso que eu Exato, perguntei do poder de compra, a sua capacidade de consumo, né? Pagar exato. aluguel, taraná, taraná, taraná. Por exemplo, como eu falei do fast food, realmente tem pizzarias aqui que você vai e você consegue um copão de Coca-Cola, de refrigerante, e uma pizza boa, de boa qualidade até, e você pode pagar ali no máximo 8 dólares. Agora, no Brasil, você não vai pagar 8 reais por um copo de coca e uma pizza, entendeu? Não existe isso. Tipo, no Brasil você vai pagar 30, você vai pagar bem mais. Então, sim, o poder de compra com dólar, você consegue comprar mais coisas, entende? Com poucos dólares. Essa é a questão. Sim. Agora, se aí é que entra, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui, meus pais já, às vezes, né, no começo é bem difícil. E aí meus pais falaram, já tá guardando dinheiro e etc. Eu falei, claro que não, de forma alguma. Aí eles falaram, não, mas como assim que você não tá guardando dinheiro? Quanto que você tá ganhando em reais aí? Aí eu falei, eu não vivo em reais aqui, eu É, vivo em dólares, então, tipo, eu tenho gastos em dólares, então de nada adianta eu ganhar tanto em reais se no fim eu tô ganhando uma quantia em dólar e eu preciso viver sobre essa quantia, entendeu? Então, chega no final do mês, pô, você vai sobrar ali, sei lá, 400 dólares, 500 dólares. Se fizer a conversão, dá quase 2.000 reais. Tudo bem, tudo bem, mas eu não vivo com 2.000 reais sim, aqui, sim. Você não entendeu? vive com 2.000 reais, É, você vive com dólar. Uma exato. coisa que você estava conversando, Nick, depois se você quiser tocar, a última coisa que eu quero perguntar sobre a questão do dinheiro. Quando você aplicou a bolsa, aplicou para o projeto, conseguiu. E aí essas questões de
se você primeiro, qual o caminho que você seguiu? Essa do auxiliar de laboratório ou de monitoria, que eu tô chamando de monitoria, né, que seria o assistente do professor, e toda essa questão financeira você conseguiu resolver no Brasil. Ou seja, quando você chegou aí, você já estava com o contrato assinado, e já abria a conta. A passagem, por exemplo, você pagou do seu bolso, enfim, já estava tudo já. Você conseguiu sair do Brasil com tudo organizado? Rapidinho, porque a gente entrevistou. Aproveitando. Não, só aproveitando o gancho e a questão também de onde ficar, né? Tipo, você já tava com um aluguel, ou pelo menos uma república, alguma coisa assim, porque você chegou, enfim. Pode complementar, Cadu, sobre a nossa última entrevista. Né, porque na última, no dia que a gente está gravando, dia 20, ainda ela não subiu, mas depois quem for ouvir pode ter oportunidade com o Adérito, ele veio de Angola para o Brasil, ele chegou com uma mão na frente e outra atrás, né? Uhum. Então, assim, Ele só não que assim, é conseguiu de um lugar país pra mais, ficar. Oi, Nick, desculpa. Não, é isso, ele chegou, não tinha nem lugar pra ficar, ele foi alugar pousada aqui no Brasil já, então é bem É uma realidade desesperador, eu louca, acho. né? Diferente. Então, isso é uma coisa que ninguém fala pra gente, tá? Então, para quem estiver ouvindo, para quem quiser ir de alguma forma é, aplicar, eu super recomendo, mas assim, eu falo assim, quando eu disse que eu gostaria que todo mundo tivesse essa oportunidade, não é só de estar tá ali, é que assim, a oportunidade está ali, tá? A universidade aqui nos Estados Unidos, ela vai permitir que um aluno do Brasil, quem quer que seja, aplique. Você pode aplicar, você pode submeter a sua aplicação. O problema é que você precisa ser privilegiado bastante em questão de dinheiro para você conseguir fazer o processo, porque o processo como um todo, eu não sei se vocês vão querer que eu passe tópico por tópico para informar quem estiver ouvindo, ou se vocês querem que eu só passe uma coisa bem geral, mas é, é uma coisa que demanda dinheiro. E assim, ninguém fala isso. Eu não sei porque as pessoas não falam porque elas não tiveram essa experiência. Porque, como eu falei, às vezes você ir para um período de sanduíche, são instituições conversando com instituições, então você paga, a FAPESP vai pagar, e aí necessariamente não 100% sai do seu bolso. Mas eu lembro muitas vezes, quando eu estava na graduação, às vezes eu via aparecer vaquinha de pessoas tentando. Ah, a pessoa passou em Harvard, a pessoa foi aceita em alguma universidade aqui legal dos Estados Unidos, e a pessoa estava pedindo dinheiro, a pessoa estava pedindo ali 10 mil reais para conseguir vir para cá. E eu falava, ué, mas como assim? Não é o Estado aqui, o Brasil, que vai pagar, vai financiar essa pessoa? Por que a pessoa está pedindo 10 mil reais? E é óbvio, foi um pensamento obtuso da minha parte, mas eu passando por esse processo, hoje eu entendo que sim, você precisa ter dinheiro para você sair do Brasil e ir para lá, E chegar, entendeu? né? E chegar lá, e se estabelecer lá. Então, eu tive o privilégio de ter, quando eu apliquei, eu já estava guardando um pouco de dinheiro que estava vindo lá do meu mestrado. Então, eu consegui guardar ali uma grana, e depois meu pai, ainda bem, eu tive meu pai, ele me ajudou com o restante. Porque se não fosse por isso, gente, eu também Não não ia estaria rolar. aqui, tá? Sim. Então, não é só Sim. sobre você ter um currículo legal, não é só sobre suas realizações como pessoa, não, é questão de privilegiado mesmo, sabe, da classe social que você tá, se você tem dinheiro, se a sua família consegue te ajudar com isso, se você tem acesso à informação, é várias camadas, não é tão simples assim, né? E eu falo isso por quê? Porque assim, embora a minha professora foi gentil bastante de ter pago a passagem de ida para os Estados Unidos, então eu não precisei pagar, mas só para vocês terem uma noção, uma passagem de ida para lá deve estar uns 5, 6 mil reais, É, só de ida, né? Então, extremamente caro. Ela me ajudou, eu agradeci demais ela isso, mas toda a parte de você ter que mandar documentação para o exterior, você precisa fazer traduções juramentadas, custa grana. Então, se você vai Uhum. traduzir o seu currículo, vai traduzir o seu histórico escolar, o seu diploma, vai custar dinheiro, certo?
E depois ainda tem outros gastos, como passaporte. Então, eu não tinha passaporte, eu nunca viajei fora, então eu tive que fazer passaporte. Visto Depois e você tudo mais, né? o visto, exatamente. Então, assim, eu não quero desencorajar ninguém que esteja ouvindo de que, tipo, nossa, eu preciso ser rico. Não necessariamente, mas se você tiver um planejamento, se for possível, né? Tem pessoas que infelizmente não é possível, mas se você tem um bom planejamento financeiro, e se você tem a possibilidade de você guardar esse dinheiro, será importante, porque vai Seria um despender uma conselho, né? grana. Isso seria um conselho, exatamente. Eu dou esse conselho. Se você possui essa oportunidade, vai guardando dinheiro, porque na hora que começar a vender essas coisas, tipo assim, os caras pegam e falam: olha, recebemos sua aplicação, e você tá aceito. Passou, eba, que legal, que felicidade, você fica tudo feliz. Aí você fica, tá, e aí? E agora? Como Você que tem um funciona? tempo, Isso, tem então um assim, tempo até estar lá. tem, porque assim, as aplicações eu recomendo, isso depende de universidade para universidade. Tem programas que começam no meio do ano, tem programas que começam no semestre do outono, que é esse que a gente está agora, que começa em agosto. Então, eu recomendo também que você saiba o programa que você quer e você entre no site deles para ver certinho os deadlines, né? Quais são as datas limites, os prazos. Porque assim, eu apliquei, então foi em 2022, eu mandei e-mail para a professora em agosto, e foi agosto para dezembro, só com essas papeladas aí que eles pediam. Carta de Uhum. recomendação, que mais? Eu tive que fazer teste de inglês de proeficiência, Sim. também vai dinheiro nisso, se você não tem ainda recente um certificado disso, vai dinheiro. E tem um Statement of Purpose, que seria uma carta sua que você explica para o corpo docente daqui, que vai avaliar, por que você quer estar aqui, por que você quer entrar no programa deles, o que eles têm de especial para você, para a sua carreira, ou seja, as suas ambições, e o que você pode dar de retorno, entende? Então, não tem prova, tá? Raramente tem algum programa que pede alguma prova, talvez em ciências exatas possa existir alguma coisa, mas ciências biológicas provavelmente não vai ter uma prova assim, igual a gente tem, né, para as seleções de mestrado e doutorado no Brasil, Sim. muito comum, tem até projeto, né? Você tem que apresentar um projeto, tem nota. Isso daqui eles não pedem. Os Estados Unidos, pelo menos no doutorado e mestrado, eles trabalham muito assim. Primeiro ano, a gente não quer necessariamente, você não precisa fazer pesquisa. Se você fizer, ótimo, show, mas você não é obrigado. Então, tem até alguns programas que permitem que você fique um ano rondando entre laboratórios para você se encontrar, você ver qual que é a linha de pesquisa ali que você, né? Diferente do Brasil, que a gente tem que já entrar ali, geralmente com o projeto pronto, você já tem que, né, já no primeiro mês ali, ó, bora lá, bancada, fazer experimento. Então é diferente, você tem mais tempo, é um processo mais tranquilo e lento, né? Mas, então, isso foi de agosto para dezembro, e aí, geralmente, eles anunciam se você entrou ou não em janeiro, comecinho do ano. Anunciando, você tem de janeiro até junho, julho, para você resolver tudo. Você resolver papeladas que estão remanescentes que você precisa mandar para eles, para você, sei lá, pensar sobre passagem para ir para lá, ou até mesmo a parte de passaporte e visto. Essas são as duas partes mais importantes, né? Sim. Se você não tem o passaporte, eu recomendo de já ter desde o início, se for possível, já tenha. Agora, o visto não tem como você aplicar antes. O visto é um visto de estudante, que é o visto F1, que a gente chama aqui, né? E para você ter esse visto, você precisa, então, ter um comprobatório lá na Embaixada Americana de que, olha, eu fui aceito nessa universidade, estou indo lá para estudo, eles vão me pagar para estar lá. Então, você precisa desse documento. Então, assim, veja bem, se você começa a partir de, sei lá, agosto desse ano, indo atrás de professores e de lugares, a aplicação acontece até o final do ano, e aí você vai ter praticamente um ano inteiro, né? Se eu começar em agosto, eu tive um ano inteiro para me programar, me preparar mentalmente, para
juntar mais dinheiro, porque, né, você precisa. Então, ir atrás de tudo, ir atrás de visto, passaporte. Então, é um processo, assim, que leva um tempo, tá? Não é rápido. E se fosse rápido, eu acho que seria uma tremenda de uma dor de cabeça para você fazer tudo de última hora. Nem dá Sim. tempo, né? E eles mesmo fazem isso, essas aplicações, não é só porque o ano letivo deles começa em agosto, mas também porque permite, né, que os candidatos, eles tenham um tempo mesmo razoável para, né, resolver a vida Se deles, entendeu? Tipo, organizar. se organizar, exatamente. As coisas são muito burocráticas, muito, muito mesmo. Então, São difíceis. Mas, Gente, eu vou fazer uma pergunta, se vocês quiserem já, depois a gente vai indo pro final. Culturalmente, cara, a primeira pergunta que eu quis fazer duas, assim, vou tentar encaixar. Os Estados Unidos, o ambiente acadêmico é muito cosmopolita, assim. Então, quem está na faculdade, na universidade, não só na graduação, vai para pós, começa a transitar no meio da universidade, percebe, começa a aparecer uns gringos aqui e ali. Nos Estados Unidos, acho que é muito mais forte do que no Brasil. Que no Brasil já é perceptível olho nu, assim. sim. Então, a sua relação no trabalho deve ter americano e muito estrangeiro, você não deve ser o único aí. A conversa, a dificuldade de conversar, às vezes, enfim, né, das culturas e tal. E eu queria saber disso, como que você está lidando, ficou 1 ano, já tem uma noção agora da onde você está, onde você senta, qual é a sua pipeta, se você usa pipeta, enfim, qual é o seu armário e tal. E outra coisa, cara, você acha que a pressão sobre publicação, agora vivendo aí dentro, é igual ou é menor? Enfim, qual a diferença daqui do Brasil? Melhor, pior, enfim. Essas duas coisas. É, Você acha que vocês pensam mais em publicar aí do que você estaria quando você estava aqui? tá, essa pergunta depende da onde você quer estar lá na frente, porque se você, porventura, decidir que você não quer voltar para o Brasil, que você não quer de forma alguma ser um pesquisador do Brasil, que você se apaixonou, você quer ficar na Europa, em qualquer lugar menos no Brasil, aí tudo bem. Realmente, aqui para eles importa mais a qualidade do que a quantidade. Isso é uma coisa assim, até no meu próprio laboratório. Eu não sei, novamente, se em outros laboratórios é diferente, mas pelo menos com a minha professora, no nosso grupo, eu vejo que é mais qualidade. Então, eles são calmos, eles vão, sabe, não tem uma preocupação assim de, nossa, tem que publicar, publicar, publicar. Não, não existe essa cobrança. O que para mim é um pouco complicado porque eu gostaria de voltar para o Brasil. Eu gostaria de voltar, pelo menos fazer um pós-doc no Brasil, ou talvez, né, quem sabe. Eu preferiria 1000 vezes, se fosse possível, de retornar para o Brasil. Muitas pessoas vão achar que eu sou louco, mas eu Não. gostaria de retornar para o Brasil e devolver isso para eles, sabe? Devolver isso para o meu país, porque, querendo ou não, meu país financiou eu na minha graduação e no meu mestrado. E na educação básica. Então, eu acho que eu tenho um dever com o meu país de voltar e formar pessoas, se for possível, fazer ciência. Então, nisso, realmente, eu sei que no Brasil ainda tem esse sistema de produção, produção, produção. Então, aqui eu preciso estar um pouco mais antenado de tipo assim, tá, eles não são rápidos, mas eu sou. Eu quero, ou seja, eu mesmo me dou a pressão, entendeu? Não vem de cima, eu mesmo me dou a pressão. Eu ainda não sei muito bem como que a minha orientadora vai levar isso. Ela parece ser uma pessoa bem mente aberta, então, assim, é possível que ela vai falar: ah, tá, você tem os resultados, você tem uma coisa sólida, beleza, começa a escrever o artigo e manda bala. Mas os outros alunos, que são americanos, estão aqui, enfim, dá para ver que eles levam as coisas mais na calma, sabe? Não que seja errado, mas é a forma que aqui, culturalmente, essa parte da ciência, ela funciona. E que tem todos os seus benefícios, né? Não vamos negar. Mas como eu ainda tenho essa vontade de voltar pro Brasil, eu sei que, infelizmente, mesmo que eu fique aqui, se eu volto pro Brasil e aí os caras veem, nossa, você publicou só 2 artigos em 4, 5 anos nos Estados Unidos, aí eles não vão entender isso, sabe? Tipo, aí o É. cara que publicou 5, 6 papers no Brasil, talvez ganhe a bolsa, pegue a minha vaga no pós-doc, ou seja o que for, no concurso, porque ele publicou mais, independente de onde for, sabe? Então, tem essa pegada, sabe? Agora, da parte cultural, assim, eles são gente boa. Pelo menos os americanos, outras pessoas, realmente tem muitas pessoas de outros países aqui.
É uma comunidade, assim, diversa. Às vezes eu estou num lugar e eu vejo mais pessoas imigrantes do que americano. Então, por isso que eu falo, a oportunidade, eles abrem, eles permitem essa oportunidade, eles dão essa oportunidade para quem quiser estar ali. Então, e aí a comunidade, pelo menos aqui, né, dos americanos com a gente, novamente, possa ser porque, né, eu sou branco, mas eu não sofri até o momento nenhum tipo de racismo, ou seja, qualquer tipo de coisa, de ataque, de ninguém. Pelo menos por enquanto, né? Eu espero que Rapidão, se mantenha você assim. sente quando você entra num. Você fala com um americano, com um nativo, você sente que ele já ganha só de te olhar que você é estrangeiro? Não que você é brasileiro, mas que ele já meio que você fala, da onde você é? Entendeu? Sim, sim. Where are you Assim, from? Entendeu? Antes de você, só de abrir a boca ou só do seu jeito, assim. então, no nosso grupo a gente tem, o pessoal brinca comigo, né, que virou uma piada no grupo, porque assim, todo mundo que eu conversei, que não é do Lab, pessoas de fora, as pessoas olham para mim e falam, tá, esse cara aqui, o inglês dele tem um sotaque diferente, esse cara não é americano, já corta ali, não é americano. Aí eles falam, você é europeu? Você veio da França? Você é italiano? Já perguntaram se eu Ó, era ucraniano. Ucraniano? Ucraniano, já perguntaram se Puta eu era merda. ucraniano. Exatamente. Mas nunca perguntaram se eu era brasileiro, se eu era espanhol. Aí um dia eu perguntei, né? Eu perguntei pros meus amigos americanos ali do grupo. Eu falei, nossa, por que todo mundo acha que pareço francês? Que esse foi o que mais teve pontos. Ah, você é francês, né? Ah, mas por que eles pensam isso? Será que é porque eu pareço um francês? Aí eles falaram, não, porque você é branco. Assim, o seu sotaque eles já sabem que você não é americano. Só que por você ser branco, então eles descartam tudo que é para baixo dos Estados Unidos, Ah, entendeu? Por questão de cor de pele. Então, se eu fosse um pouco mais moreno, daí sim eles iam falar, esse daí é latino. Esse daí deve ser mexicano, deve ser porto-riquenho, deve ter vindo ali da América Central, Colômbia, Venezuela, alguma coisa assim. Mas só por eu ser branco. Então, ali eles já falaram, aqui você vê um pouco da questão de racismo mesmo, sabe? É uma questão de xenofobia, não de xenofobia, sei lá, mas uma questão de racismo mesmo ali, que às vezes eles nem entendem, eles nem param pra pensar nisso, sabe? Tipo, e aí quando eu falo, eu sou brasileiro, eles ficam, nossa, nem tem imaginei, brasileiro assim? nem imaginei, nem sabia, vocês são brancos, que coisa, né? Mas é O óbvio, Gui e assim, Nick, a gente não ia enganar ninguém, a gente não ia enganar ninguém. assim, eu não sei se é. todos os americanos são assim, mas pelo menos esses daí deu a entender isso, né? Hum. Ô, Ariel, tipo, Tá eu queria mutado, fugir um Gui. pouquinho dessa questão, mas só porque, assim, a gente sempre ouve muito falar que a saúde nos Estados Unidos é cara. E isso sempre me pegou um pouco, no momento de decidir para qual país ou, né, até mesmo viagem, assim. Não só nessa questão de morar um tempo, mas isso sempre me pegou. E você estando há um ano, provavelmente você já precisou de remédio, algo do tipo, e você sendo estudante. Então, é, como que foi pra você? Como que está sendo pra você até então, essa questão nos Estados Unidos? Porque eu fico com um medinho, assim, pra falar a verdade, dessa questão. E se você Sim, tem algum tipo de convênio relacionado à sua bolsa? tá. Sim, quando eu estava lá no Brasil ainda, eu pensei nisso, porque é o que mais se destaca, né, quando a gente pensa que aqui é tudo pago, inclusive a parte de saúde não é pública. E aí, por sorte, ó, né, não é sorte, eu acho que é obrigatoriedade deles mesmo. Essas bolsas, sim, elas vêm com um convênio médico. Geralmente elas vêm com convênio médico ou de terceiros ou da própria universidade. Então, no meu caso, eu tenho da universidade. Então lá já está incluso, sabe aquele pagamento mensal? Então, lá já tem, desses 23 mil aí que eu falei, uns mil e pouco é só para isso. Só que assim, sabe aquele plano que você paga no Brasil? Pelo menos eu pagava, que assim, você paga uma mensalidade mensal, e aí você vai lá, supostamente é um convênio médico privado,
E para você fazer uma consulta, o que não necessariamente custaria R$ 200 para uma consulta, sei lá, você vai pagar 50, sabe? Então Sim. aqui, com esse convênio, funciona quase semelhante. Então, você vai lá e você não vai pagar o valor exorbitante que eles iriam imputar a você. Mas você vai ter que pagar um valorzinho ali simbólico. Então, eu sei, por exemplo, que, pelo menos eu até o momento eu não fiquei doente. Então, foi muita sorte até o momento, em um ano, eu não ter ficado doente. Vai continuar Espero que assim. continue assim. Espero, não, Amém. não quero ter problemas. Mas eu sei que, por exemplo, tem um colega que ele precisou ir trocar o óculos, e aí ele também tem esse convênio. Ele pagou só $15 para fazer a consulta. Então ele foi lá, fez tudo, Uhum. tirou, mediu, beleza. E aí eles deram a receita para ele trocar o óculos, e aí, se ele quer fazer lá com a universidade mesmo a armação e a lente, ele faz, senão ele vai para qualquer outro lugar que ele queira, leva a, a bula dele ali, né? E é isso. Então, eu tendo a crer isso. Porém, uma coisa que eu não sei é se acontecer alguma urgência, eu não sei se, por Uhum. exemplo, geralmente essas coisas de cirurgia, urgência, acidente e tal, é Não exorbitante é mesmo o bem. quanto que eles vão te cobrar. Daí eu não sei se esses insurances que a gente tem, se eles quitam tudo isso. Aí é uma coisa que Ah, é outra eu coisa, né? perguntei, eu perguntei para Uhum. eles, eu tive um dia que eu perguntei, gente, se acontecer um acidente, o que que faz? Aí eles falaram, sei lá, a gente deve usar lá o cartãozinho que tem um número, né, do seu convênio, entrega lá pro hospital que você tá e é isso, os caras vão cobrar lá. Agora, se vai ter cobranças extras, alguma coisa assim, não Uhum. sabemos. É. Eu não sei como funciona. Eu não sei se Mas seria ainda assim, extremamente caro. em relação à farmácia também, tipo, Ah, você sim. acha que os medicamentos, sei lá, um remédio para dor de cabeça é muito caro? É um preço ok para, né? Falando em dólares mesmo, não em reais, não, Sim. sem conversão. Não, é barato. Isso, na verdade, tem muitas pessoas que criticam essa parte dos Estados Unidos, porque, ao contrário do Brasil, que é difícil, às vezes, você ter acesso a essas medicações básicas, você precisa de uma prescrição, né? Prescrição médica. Aqui, não. Então, você entra numa farmácia, uma farmácia parece um supermercado. E você tem acesso a isso. Você pode, na prateleira, você pode pegar um antibiótico, você pode pegar um analgésico potente, você pode pegar qualquer coisa ali na sua mão. Você nem não tem um atendente, sabe? Tem lugar específico que você leva ali a sua prescrição médica quando é um medicamento específico. Mas essas coisas genéricas que a gente, no Brasil, vai na farmácia, às vezes a gente tem que pedir para o atendente no balcão, não tem isso aqui. Você entra, você mesmo vai lá e escolhe o remédio. E o valor, assim, o que for caro, você vai levar uma cartela de remédio com 60, 90. Nossa! É, Então, 3 meses pra sim. tomar, né? 2 meses. Então você consegue fazer assim uma caixinha de remédio extremamente barato e que com muita coisa, você tem acesso a muita coisa ali. Então, pelo menos essa parte é até ok. Né? Do que das vezes que Uhum. eu tive algumas alergias aqui, tive dor de cabeça, e aí eu fui na farmácia, paguei $5 por uma coisa, sabe? Tipo, então Uhum. é barato, nessa quesita é barato. Muito bom. Caraca, Gui, você bom tentou saber. falar, só que você ficou mudo. E eu não sei se você quer falar alguma coisa, porque a gente já estourou, tá? Já mais de 1h20 e o tempo. E aí a gente vai para as dicas. Você tá ouvindo a gente? Você tá mudo. É. As pessoas que não. A gente começou, tá tentando gravar com dois programas e é a primeira vez. Então a gente entrou meio difícil aqui. Aí o Gui tá com o celular, então ele teve aí uma dificuldade agora, pelo menos, em falar. Você tá fechado agora no. Fala. Não. Vê se o seu Discord tá aberto, tá? Tá aberto o Discord dele. Tá Uhum. aberto? Então eu vou fazer o seguinte: vamos tocar as dicas. Aí o Gui fica por penúltimo. As nossas dicas. E aí, consegue falar? Fala alguma coisa aí. Dicas culturais. Tá, Não, ele deu ok um pra gente joinha. tocar as dicas. Tá bom. Então a gente toca as dicas culturais. Então vamos lá. Toca que vinheta que não tem. Tocou. Vamos lá. Vou começar comigo, porque eu sempre começo comigo.
né? Bonita, assim, é o jeito de falar. Deixa eu fechar esse aqui. Eu tinha anotado. Eu peguei uma dica, eu sou fã de futebol, e eu li uma reportagem na revista FAPESP sobretudo para quem gosta de ciência, quem gosta de educação física e estatísticas também. Tem uma reportagem na revista FAPESP chamada Ciência e Desempenho Esportivo, em que eles mostram uma pesquisa em que eles analisaram tanto a movimentação de vários atletas, mais de 1.000 atletas de vários times no mundo inteiro, velocidade de toque de bola, capacidade aeróbica, e eles conseguiram compactar todos esses dados, porque hoje a modernidade permite muito isso, né? Na verdade, coletar diversos dados e integrar. Então, quem gosta de futebol já percebeu que o atleta fica com uma espécie de GPS nas costas. Então, a partir dali, você consegue ver velocidade, quantos piques ele dá. É possível verificar quanto tempo o atleta fica com a bola no pé. E eles usam isso tanto para avaliar e prevenir lesões. Então, eles falam. Isso para o torcedor é muito esquisito, porque às vezes você quer que o jogador jogue. Por exemplo, eu sou palmeirense, amanhã o Palmeiras joga, eu quero que o Estevão jogue. Ou algum outro jogador jogue todos os jogos. E às vezes o pessoal técnico evita, tira do time, ou joga só metade do tempo. Mas assim, é uma questão interessante, porque eles falam de quanto que eles conseguiram prever lesões. É óbvio, não da pessoa quebrar às vezes a perna, torcer, mas sobretudo muscular. E, né? Então é uma reportagem que eu achei bem legal para quem gosta de esporte e quem gosta da área de educação física, desempenho. É uma dica massa. Aí a reportagem bem bacana, tá na internet, já vou disponibilizar o link também para quem quiser ler. Nick, quer ir? A gente deixa o Gui para depois, para depois de você. Pode ser. A minha dica é um documentário da Netflix, Os Segredos da Alimentação. Eu achei muito legal porque eu tô mais nessa pegada. O Ariel comentou no começo da reunião sobre alimentação saudável e etc. E eu tô muito nessa pegada de tentar melhorar minha alimentação, então eu falei, vou ver vários documentários porque aí isso vai entrar na minha mente e eu vou ficar, né? É aquilo, você é o que você come. Então eu assisti esse hoje. Hoje eu assisti, a minha dica era outra, mas hoje eu assisti, decidi recomendar porque eu achei bem bom da Netflix. E ele fala sobre nossa microbiota, né? O quanto era importante, o quanto ela influencia nas nossas emoções, sentimentos, que o intestino é nosso segundo cérebro, e que eles comentam sobre aquela dieta dos gêmeos. Eu não sei se é esse o nome, mas eu acho que é até um artigo publicado na Science, se eu não me engano. Mas eles explicam muita coisa, tem estudos de caso com algumas pessoas, e eu achei muito, muito interessante. E é bem didático, não é aqueles documentários muito técnico, científico, é bem didático, então para qualquer pessoa vale muito a pena e eu gostei bastante. Então é isso, Os Segredos da Alimentação da Netflix. Sabe, Nick, não é uma dica cultural porque eu não lembro a fonte, mas eu estava vendo uma reportagem essa semana sobre envelhecimento e a gente não tem um envelhecimento gradual, tipo linear, sabe? Tipo uma retona assim, bonitona. A gente tem dois picos básicos. É óbvio que depende de como você come, quanto você bebe, quanto você usa, abusa de coisa, né? Dorme e tal. Aí vai interferir. Isso é óbvio, não precisa um estudo para Uhum. isso hoje em dia, em 2024, né? Mas a gente tem dois picos, mais ou menos uns 40, 44 anos, tipo eu vou ter, em que há uma alteração tanto no processo celular quanto da microbiota. Então Uhum. aí a partir dessa idade que começa a dor nas costas, sabe aqueles negócios de cansaço, e um outro em torno dos 60 anos. Então são dois momentos, não são os únicos, né, como eu acabei de dizer, mas de alteração, que aí, entre aspas, a saúde dá uma declinada, assim, né? Então, tipo, eu não sei se vocês já viram aquela coisa de você tem 10, 20, 30, você chega no dedão, né, que é o auge. Aí depois só vai caindo. Essa quedinha aqui seria nessas duas alterações, aos 40 e poucos e 60 e poucos. Tô falando poucos porque eu não lembro de cabeça que eu não estava preparado para falar isso aqui na gravação.
mas são 2 fases. Eu achei bem legal entre a E igual pesquisa. você falou, altera a microbiota também, né? Então tá tudo muito A microbiota relacionado. é fundamental. E eu fiquei, nossa, amei muito esse documentário, é muito bom. Bem Quer tentar, interessante. Gui? Falar? Aê, Guilherme! Conseguiu! Voltei. Isso daí que você falou, Cadu, eu acredito que já chegou isso daí na minha idade já. Então já tô em 12 já. Você tem uma microbiota de idoso, cara. As bactérias são Já todas sinto dor nas velhinhas, assim. costas, dor no pescoço, dor na junta. Se eu Nossa for senhora. jogar, aí pior ainda. Aí os moleques já me chamam de idoso já, porque eu me alongo, dá pra escutar todas as minhas juntas estralando já. Isso que eu ia falar. Ele fica se chamando de idoso, isso porque é atleta. Imagina se não fosse. Passa o dia inteiro pulando lá, jogando uma bola na cesta lá, né? Bem, a minha dica cultural, ela tá muito vinculada ao post que a gente fez, acho que foi ontem, né? No Ciência Deriva, que é sobre o fungo Cordyceps, no caso, né, que a gente falando sobre um pouco sobre a série The Last of Us, explicando sobre o fungo e tudo mais, que não é essa preocupação toda. Hoje eu mandei no grupo de basquete, né? Logo cedo, que eu acabei esquecendo de enviar ontem à noite. Aí elas falaram, eita, Gui, o Gui já tá mandando informação aqui pra gente já logo cedo que não vamos ter um apocalipse zumbi, nem tão cedo, por esse fungo. Aí eu já fiquei assim, já dei risada na hora e tudo mais. Teve algumas, pelo menos os adolescentes, eles falaram: Ah, é bem o que você falou mesmo. Que eu já tinha falado isso pra eles, mas só que eles não tinham botado muita fé. No caso, que o fungo não era preocupante. Aí depois que eu mandei a explicação, eles ficaram mais de boa Sim. ainda. Ô, Gui, só pra eu entender, Então, o é a post é o minha do dica Ciência cultural. Deriva? Oi? É isso? A dica é o post do Ciência Deriva do The Last of Us? Isso, Tá. É o quadro Ciência Pop, né? isso. Isso. Ciência pop. Ah, legal. Tá bom, tá certo. Beleza. Ariel, você quer fazer a sua? Acho que eu diria. Eu estive recentemente reassistindo a minissérie da HBO, que é Chernobyl, que é a série que Ah, fala, ela é né, muito conta sobre. boa. Sim. Então, eu acredito, na época ela bombou, então eu não sei se alguém ainda não assistiu, eu recomendo. Eu acho muito bacana essa série. É óbvio, tem algumas coisas ali que são um pouco fantasiosas, né? Os efeitos da radiação ali em um primeiro momento nas pessoas, não é daquela forma drástica que aconteceria, mas eu acho que toda a parte exatamente do papel do cientista na sociedade, como que a sociedade ou as instituições, né, do Estado, né, elas enxergam o cientista e o papel dele, e como isso afetou bastante todo o processo para lidar com o problema ali que aconteceu em Chernobyl. E é claro, também eu acho que leva muito aquelas questões de ciências renováveis, desculpa, ciência não, né? Energias renováveis e não renováveis, toda essa discussão da energia nuclear para a geração de energia elétrica, e quais são os benefícios e malefícios disso, né? Então leva muito a essas discussões. Eu acho que é uma série, tirando a parte ficcional, eu acho que ela traz umas reflexões muito interessantes, não só de como aquilo impactou toda a União Soviética como um todo, mas também até as políticas, né, em cima da parte de produção de energia atômica, né? E até esconder, né, do público o que estava rolando, Sim. né? Exato. Deixar para o A último minuto para preferência, né? falar. Não, a série. É, é muito legal, cara. Cara, deixa eu fazer uma perguntinha rapidão antes da gente ir para Nick. Essa sua veia escritora aí que você passou, qual é que é disso aí? Então, novamente, desde criança, eu também gostava muito de escrever, sempre tive um sonho de escrever alguma coisa, um livro, muita coisa, obviamente, ficcional. E o que acabou acontecendo foi que o livro, eu acabei não andando para frente com ele, porque veio a faculdade, um monte de disciplinas, e eu acabei meio que abandonando, sabe? Deu aquele declínio ali de bloqueio criativo e eu parei.
Não sei se algum dia eu voltaria, mas hoje eu tenho em mente, talvez no futuro, de fazer um livro mais de divulgação científica. E porque eu gosto de divulgação científica, eu costumava escrever em blogs sobre ciência, sobre paleontologia, escrevi também sobre fungos, mas aí também, depois, por causa da faculdade, eu parei. Mas eu gostaria, talvez, de no futuro, se eu tiver tempo em algum momento, escrever um livro sobre imunologia social, que é, na verdade, o que eu estudo, né? É, As formigas e o fungo são o meu sistema, meu organismo, sistema que eu uso, mas, na verdade, a minha linha de pesquisa é imunologia social, que é esses comportamentos higiênicos que esses insetos sociais possuem contra doenças, contra patógenos. Então, eu estudo o sistema imune da colônia, vamos dizer assim, né? sim. E eu acho isso tão fantástico, tem tantas coisas interessantes que se assemelham ao sistema imune fisiológico que a gente tem, que eu acho que seria muito bacana trazer isso para um livro de divulgação, sabe? Explicando como que funciona na colônia, como que uma formiga ela lidaria, né, com uma operária ali que está doente, como que isso se assemelha com as ações que o nosso sistema imune faz. Então, é um projeto aí De futuro que eu forma tenho em mente. mais didática, né? Isso, exatamente, de uma forma didática, como se eu tivesse contando. Na verdade, eu penso em escrever como se fosse um documentário, sabe? Aquelas linhas de diálogo que Ah, você tem sim. no documentário. Seria mais ou menos Entendi. aquilo. Eu diria que seria até um script para um documentário, mas eu vou tentar trazer como uma narrativa mesmo, onde eu estaria narrando o que estaria acontecendo dentro da colônia, na perspectiva das formigas, e explicando qual que é a importância daquilo, como que isso se assemelha ao nosso sistema imune. Mas é isso, eu espero algum dia conseguir pegar essas veias de escritor de Não novo. deixa morrer, porque às vezes o momento não é agora, é daqui um ano ou daqui 10. Mas esse Exato. Sim. momento ele pinta, cara. E vale a pena pra gente que, né, que pra promoção do episódio, falar sobre isso, né? Sobre essa imunidade social, porque é muito legal mesmo. Muito bom. Sim. Eu também espero. Ariel, agora as nossas últimas perguntas, né? Certo. A primeira é relacionada se a gente deixou de te fazer alguma pergunta que você pensou que a gente poderia te perguntar, então você meio que estudou para responder essa pergunta e a gente acabou não Uhum. fazendo no decorrer da entrevista. Acho que eu só poderia, talvez, fazer. Vou tentar ser bem rápido e breve sobre para quem tem interesse das aplicações para doutorado e mestrado, algumas dicas, sabe, do que poderia ser feito. Eu acho que isso. Perfeito. Que eu fui falando aqui em alguns momentos, mas eu não sei, eu acho que foi meio cortado, talvez. Eu não sei se foi, sabe, teve uma cronologia aqui, então, se for ok, eu posso tentar ser rápido, Não, é prometo. ótimo, na verdade. Certo. Então, a primeira coisa é isso, vá em eventos, se comunique com outras pessoas, com outros pesquisadores, não necessariamente pesquisadores só da universidade que você quer estar, mas também de outros lugares. Procure essas informações, esteja em redes sociais, siga essas redes sociais desses laboratórios se eles tiverem. Nos eventos também você vai poder ter essas informações, né? Se abriu vaga, não abriu. Tenha esse contato, se apresente. Eu acho que isso é muito importante, deixar claro o que você está fazendo e ponderar, sabe? Quais são os lugares que eu tenho vontade? E não, eu falo assim, não é só o lugar que você tem como objetivo de ir porque é legal, sabe? Eu quero ir, sei lá, para a Alemanha porque eu acho fascinante, eu sempre quis morar lá. Não, talvez na Alemanha não tenha nenhuma universidade ou grupo de pesquisa que pesquisa exatamente o que você quer fazer, sabe? Então eu vejo mais de você escolher a universidade como o seu objetivo de vida, o que você quer encontrar ali. Isso acho que vai te ajudar a escolher a pós-graduação apropriada na universidade do exterior. E entrar no site, ver quais são as opções, entrar em contato com o professor, falar que você tem interesse, entrar com antecedência, né? Acho que isso é muito importante. E, dito isso, preparar o potinho de dinheiro ali, se for possível, porque vai um investimento. É isso que eu falo, é um investimento, né? Meu pai sempre falava isso. Você está gastando dinheiro agora, mas é um investimento. Depois a gente espera que você traga um retorno na sua formação, mas sei lá, né? Dependendo de onde você for, você guarda ali $1 ou €1, seja o que for, e tenta investir em alguma coisa, tenta trazer isso para o Brasil, render, eu não sei, né? Aí depende, né? Ahn, mas então,
pelos e-mails, depois vai vir todos os passo a passo, geralmente eles deixam isso muito bem informado. Tenha em mente para ali dar já uma olhada em passaportes, talvez preços de passagem. Eu tive sorte da minha orientadora poder pagar minha passagem, mas eu não sei se todos os professores têm essa possibilidade, têm essa grana. Então, é sempre bom ser transparente, sabe? Sejam transparentes, perguntem, entrem em contato com a galera, entrem em contato com o povo do laboratório também, que você está pensando em ir. Isso vai ajudar muito. Até, assim, para sustentar a ideia, sabe? Porque às vezes chega momentos ali que você quer desistir, você fala, isso daqui não vai dar certo, mas tenta se manter nisso, procura ajuda, procura pessoas que também já tiveram essa oportunidade de ir para fora, tiveram experiência. Acho que até a galera que participou de período sanduíche também, Sim. pelo conhecimento de morar fora, sabe? De como que é você passar os primeiros meses fora e como lidar com o famoso, como que fala? Como você fica, eu esqueci o nome, tem um termo para isso, que você fica em casa e você fica deprimido quando você muda de país, ou você viaja. Eu esqueci o termo, mas Não sei. é, É... Ai, que agonia. eu esqueci também. Mas é isso, você fica deprimido, é normal, acho que todo mundo passa por esse processo, mas depois passa, né? A gente Saudade. saudade, isso eles não têm em inglês. Saudade é o que reflete isso, sabe? E assim, saiba de que se você for aplicar, não vai sair do seu bolso, ok? Você, assim, tirando essa parte de você ter que cuidar toda essa questão de documentos, aplicação e ir para lá. Mas a parte de estar ali, fazer a pesquisa, fazer seu doutorado, mestrado, eles precisam te bancar. E aí tem essas trocas, né, como eu falei, de serviço. Dificilmente eles vão dizer, chegar um momento assim para falar para você, olha, nesse semestre aqui a gente não vai pagar você não, que a gente não tem dinheiro. Não. Eles têm um orçamento, uma cota orçamentária, e aí é tudo calculado ao longo dos anos. Então, não se preocupe. Dificilmente isso iria acontecer, né? E é isso, acho que essas são as dicas gerais, assim, para essa parte de aplicação. E aplique com tempo, tá? Vocês vão ter tempo para passar por todo o processo com atenção e dedicação. Nick, antes de você ir, Sim. uma pergunta. O que dói mais? O frio americano ou a saudade de casa? Eita, às vezes é a saudade de casa. Porque o frio americano, ele é só ali, né? No momento do inverno, um pouquinho do outono. Mas a saudade de casa eu acho que tá sempre, independente da época, independente da estação do ano, a gente sente saudade de casa. Mas eu acho que Ai, hoje a gente está numa época abençoada pela internet e a conectividade, então você consegue fazer uma ligação de vídeo, fala com a Ajuda muito, né? família, fala com os amigos. Eu jogo com os meus amigos toda semana, a gente liga a webcam, a gente joga jogos online, e é a maneira que eu consigo me manter unido com eles. E com a minha família também, sempre fazendo chamada de vídeo com eles durante a semana. E eu tenho um pet, né? Eu acho que isso, eu moro sozinho, mas eu arranjei um pet e nossa, sim. ela não vai subir Ele aqui, tava mas ela andando, perambulando por aí na gravação. deixa eu. Aqui, ela tá. Não, ela não veio, tá. Você deu um nome Ela me brasileiro ajudou pra ele muito. ou americano? Um nome gringo? É ela, eu chamo ela de Nila. Ela. Nilo. Isso, é Nila. Nila. E ela me ajudou muito. Isso foi a melhor opção que, assim, que eu tive de adotar ela, porque foi assim, sabe aquela coisa que você não se sente sozinho, você tá ali com outra pessoa, tem um outro ser vivo ali com você, e ela me ajudou muito em momentos assim, iniciais aqui, que eu me sentia sozinho, sabe? Que é aquela Nossa, parte chata de você estar sozinho. Sim. E a presença sim. dela que me ajudou muito emocionalmente. Então, se as pessoas que estiverem lá fora tiverem oportunidade, tenham um pet, porque é muito bom, ajuda muito. Ai, com certeza. É quase filho, né? É filho, na verdade. Exato, é a minha filha, eu falo que é a minha filha. Ariel, a nossa última pergunta é: do que você se orgulha? Ai, tá. Eu diria, acho que
é clichê, mas eu diria, tá, de você acreditar nas coisas que você pensa pra você mesmo. Tipo, eu gostaria de, sei lá, ter tal coisa, ou gostaria de realizar tal sonho, gostaria de tentar essa oportunidade. Eu acho que o meu maior orgulho foi, embora ter medo, foi ter ainda assim insistido, sabe? Tipo, vou tentar. Pode ser que dê errado, pode ser que não dê certo. Não, eu vou tentar. Então, acho que é isso. Acho que o meu orgulho da minha pessoa é eu ali sempre persistir, sabe? Tipo, insistente, assim, vou tentar, não vou desanimar. Sabe quando a gente desiste antes de tentar, antes mesmo de tentar, tipo, não, acho que não vai funcionar. Eu acho que se Sim, você se permite, Baixa assim, é o astral. famoso, o não você já tem. Então vai atrás do sim, veja se você tem o sim. Se você tiver o sim, perfeito, né? Você tá ótimo, você conseguiu o que você queria. Considere que você já tem o não. Vamos ver se você tem o Sim. 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 Então, E essa é já a que se parte que eu me considera uma pessoa orgulho. determinada. Isso, exato. Eu gosto disso, da minha pessoa, assim, de ter determinação. Eu sei meio assim o que eu quero e eu vou atrás. Deu errado? Tá, então vamos ver qual que é o próximo passo, vou ver qual que é a minha outra determinação, qual que vai ser outro caminho que eu vou estar determinado, sabe? É sempre assim. Muito bom, Muito muito bom. bom, muito bom. Gente, a gente tá estourando. A gente é muito bagunceiro. A gente só estoura. Ó, quero Mas o papo agradecer tava muito. A tão gente. bom que eu nem percebi que o Corinthians já começou a jogar. Então, Eita! tem. Ó, gente, eu quero agradecer. Eu, sinceramente, comecei de um jeito muito assim, por causa dessa coisa dos dois programas avoado, mas assim, o papo foi se naturalizando pra mim, eu digo, tá? E aí ele fluiu, de repente eu já esqueci que tinha Discord, já esqueci que tinha Zoom, a PQP toda. E assim, eu consegui embarcar na conversa, que é o que mais importante, me diverti muito. Quero agradecer Nick Gui e Ariel, muitíssimo obrigado, Nick Gui. Tchau, vamos falar tchau. Obrigado e para a paciência. E vamos continuar perseverando, né, nesses negócios aí. Sim, obrigado, gente. Agradeço muito por estar aqui. Agradeço. Espero ter ajudado de alguma forma alguém. Muito, ajudou muito. Ahn, Pode ser difícil, mas não desistam, tá? Se vocês têm a oportunidade, vão atrás e é isso. Vai dar A certo. gente não Ou não, pode você perder já tem. a chance de tentar, né? Nunca, Exato. Com nunca. Se certeza. você perde isso, Obrigada, gente. não tem muito o que fazer. Bem, só tenho a agradecer também, Ariel, agradecer também Nick, Cadu, pela entrevista, que ela foi muito, assim, fluida. Eu também não senti o tempo passando. Então, Sim, obrigada, gente. Foi ótimo. A gente está aí nessa leva de entrevistas, de pessoas que estão realizando pesquisa no exterior, né? Tanto estrangeiros aqui no Brasil, quanto brasileiros no exterior. E, nossa, tá sendo muito bom, porque a gente aprende, a gente pega dicas. Eu aqui anotei um monte de coisa, porque legal. é uma vontade, né? É uma vontade, acredito que não só minha, de muitas pessoas, então acho que essas entrevistas vão ajudar muito. A gente pretende fazer posts também, né, no Instagram sobre essas questões que a gente está conversando nas entrevistas. E as suas dicas com certeza vão estar no post, então qualquer coisa a gente pode até fazer um Legal. post em colaboração, né, Cadu? Sim, Enfim, Exatamente. é muito legal, gostei muito. Obrigada, Ariel, pela disposição, pelo tempo, né, que a gente isso. está aqui. Obrigada, Cadu, Gui, pela entrevista, sempre muito bom. E é isso, pessoal. Muito obrigada e boa noite. Boa noite. Tá certo, gente, muito bom. Então, finalizamos aqui o 52º divertido e aventureiro episódio do Ciência Deriva Podcast. Eu agradeço muito, Ariel, Guinique, de novo você. Guilherme falou no começo, assim, parabéns, Guilherme, você tá ficando bom. Curta, compartilhe, faça as coisas da internet aí, porque a gente precisa muito. E muitíssimo obrigado, gente, e até a próxima!
Este foi o podcast Ciência à Deriva, uma produção de Arline Gomes, Bianca Castro, Bruna Nascimento, Ellen Guerra, Guilherme Cavalcante, Jaqueline Bernardes, Cadu Tolucci, Luana Mateus, Lorena Chaves, Maiara Maia, Natália Martins, Natália Raíssa e Nicole Laurindo. O Ciência à Deriva é vinculado à Universidade Anhembi Morumbi, à Unesp e à Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado e até a próxima!